Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla XEI 2023. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla XEI 2023, esse sedã médio mais vendido no Brasil, agora com atualização, o sistema de segurança da Toyota, Toyota Safety Sense, incluso em todas as versões de série do sedã e também outras atualizações do modelo que eu vou mostrar no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária para que você possa verificar o valor desse modelo com os consultores de venda e fazer a sua negociação. Quero começar pelos faróis aqui que saem da sua lateral, são mais afilados, vindo até a frente. Nós temos as luzes de condução diurna, que são esses dois pontos em LED, indicador de seta que é halógeno, o farol alto e baixo também halógeno, com canhão de foco projetor. Aí nós temos esse acabamento no seu interior todo cromado, que formam esses três pontos aqui que realmente deixa o farol bem destacado, com essa máscara negra no seu interior, com todo esse acabamento black piano. Já na parte de baixo aqui, no para-choque, nós temos a novidade que são os sensores de estacionamento dianteiro de série já na versão XEI, vai agradar muitos dos usuários com certeza. E aí nós temos esse vinco que forma aqui na parte do para-choque, que fica bem marcante, também com essa peça, com esse acabamento prata e esse detalhe preto fosco com os faróis de neblina que são em LED. Já a sua grade aqui superior, nós temos esse formato trapezoidal que deixa bem marcante, com essas entradas de ar, com esse detalhe preto fosco. E aqui, já na parte de cima, nós temos todo esse detalhe com esse vinco junto no capô aqui, com esse detalhe preto brilhante, e também essa parte com esse detalhe cromado que realmente realça bastante a frente do veículo. Nós temos esse radar do sistema Toyota Safety Sense, que é o logo cromado translúcido que tem o radar para poder estar fazendo o sistema de segurança com sensores. E também ali na parte do para-brisas uma câmera que vai monitorar todo o tempo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema para você que está usando esse veículo. Aqui no capô nós temos esse vinco que sai dali de cima e vem até a metade do capô, um outro vinco que vai lá de cima, vem até a parte aqui, faz o contorno e sai ali do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Essa nova motorização na 12ª geração, denominado motor Dynamic Force, que é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, e ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. A longo prazo vai te trazer um custo de manutenção com certeza com o uso desse motor. Aliado também com um câmbio Direct Shift que simula 10 velocidades. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes depois referente a consumo, quais os acessórios que vem nesse modelo XEI, para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens todos os detalhes aqui da composição dos motores da Toyota, referente às fiações, às mangueiras. É realmente uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. Aqui na parte do capô nós temos essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor, justamente para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem.
Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas desse modelo XEI, que tem as pinturas do aro aqui numa cor cinza metálica, bem diferenciada, assim também como os formatos aqui dos vincos dos aros, que são bem interessantes, com o logo da Toyota ao centro, perfil dos pneus 225/45, roda de 17 polegadas, em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 metros de comprimento, já o seu vão de profundidade de solo é de 14,8 centímetros. E aí nós temos esse vinco menos pronunciado aqui na caixaria de roda, uma linha de cintura mais baixa, ela faz o contorno aqui da primeira porta até a segunda porta, e aí nós temos um vinco mais pronunciado. Esse sai da lateral do veículo, passa por todo ele e vai até lá na parte traseira, na parte das lanternas. E aqui no retrovisor nós já temos indicador de seta, rebatimento elétrico, e aqui nós temos esse detalhe com esse plástico preto fosco, a sua coluna A com esse detalhe preto fosco também, e aqui já a parte do retrovisor já com a pintura cinza metálica, que é na cor do veículo, assim também como as maçanetas do veículo, a sua coluna B com esse detalhe preto fosco, assim também como a parte aqui da coluna C com esse detalhe preto fosco. Já a parte traseira aqui do veículo, a suspensão traseira é com duplos braços independentes, e aqui na parte traseira também nós já temos esses vincos bem pronunciados, aquele formato de C que nós temos lá na frente do veículo já pronunciado aqui também, harmonizando com a dianteira do veículo. Também os refletores noturnos, e a novidade para essa versão XEI são os sensores de estacionamento traseiro, que já vem de série no modelo. Aqui nós temos as lanternas traseiras que saem da sua lateral, vindo até a tampa traseira, e toda a iluminação aqui é com a parte halógena, somente com a lâmpada de ré, que é em LED. E aí nós temos toda essa parte com esse filete cromado que passa por toda a tampa traseira do porta-malas, que realmente fica bem destacado, e aqui o logo cromado da Toyota, aquecedor do vidro traseiro, a terceira lanterna de frenagem, e se você apertar o botão aqui, nós temos aqui o acesso com o porta-malas, que tem 470 litros de capacidade. É um porta-malas bem amplo por ser um sedã médio. Nós temos a iluminação aqui na parte do interior, e também o step de uso temporário com kit de ferramentas aqui para você fazer a troca do pneu se necessário. Esse acabamento aqui na parte da tampa traseira, câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá dentro como é o funcionamento. E falando em segurança, nós temos aqui a parte com a lâmpada traseira de neblina em LED para ficar mais visível, assim também como essa parte dos refletores noturnos. No teste de colisão, Latin Handicap, ele conta com 5 estrelas de proteção na colisão frontal e lateral para adultos e crianças. São 7 airbags no total, airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Corolla, que tem um entre-eixos de 2,70 metros por ser um sedã médio. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, eu sempre faço questão de enfatizar no canal que eu tenho 1,90 m. Eu posicionei esse banco, e mesmo assim, me posicionando aqui, nós temos de 2 a 3 dedos de espaço aqui no Corolla. Isso mostra o espaço que nós temos no seu interior. Eu quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão XEI das demais versões da linha 2023. A parte do revestimento do banco é em couro, e aqui o revestimento tem essas linhas bem aparentes, como os pontilhados aqui na parte do banco também, que deixa um detalhe bem interessante. Aqui não temos ainda o duto do ar-condicionado traseiro ou tomadas USB para quem está aqui atrás, somente esse nicho. A parte aqui com os portas-revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. E aqui no teto é na cor cinza com a iluminação interna, as alças aqui também no teto. E eu vou descer para mostrar o detalhe aqui do espaço que nós temos na fileira dos bancos traseiros. Então nós contamos aqui com cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, o encosto de cabeça aqui para todos os ocupantes, e também essa parte com descansa-braço com opção para 2 porta-copos, que você pode fazer a utilização viajando com 4 pessoas. A fixação das cadeirinhas infantis através do Isofix, tanto aqui do lado direito como o lado esquerdo, que você consegue fazer essa fixação. E também um detalhe, se você apertar esse botão aqui, você consegue estar puxando o banco, pois ele é bipartido.
O dia que você quiser carregar uma escada, algo maior que não caiba no porta-malas, tem como você fazer a utilização com essa parte do banco bipartido. Vou mostrar a parte do banco para vocês verem aqui esse detalhe dos pontilhados do revestimento do banco. Nas portas nós temos todo esse acabamento aqui em tecido macio ao toque, aliás, em couro macio ao toque com essa linha aparente. Aqui já é um acabamento macio ao toque com essa linha de costura aparente também, e aqui os puxadores prata com os acionadores do vidro elétrico com uma função auto-down, sobe com um toque só, esse nicho para guardar alguma coisa, e aqui o alto-falante na porta do Corolla. A sua chave ela é do tipo presencial, nós temos a inscrição Corolla e também o logo da Toyota. Se você virar aqui, uma segunda opção para abertura do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry. E eu vou mostrar os detalhes aqui para vocês da fileira dos bancos dianteiros, começando aqui pelo banco do motorista, que somente no banco do motorista nós temos o ajuste de altura e também o ajuste aqui da posição para você inclinar as costas para favorecer a sua posição. Uma terceira opção de abertura de porta-malas e também a abertura do tanque de combustível se necessário. E agora nós vamos conhecer aqui o interior do Corolla XEI 2023, que já está em funcionamento. Ali na tela nós temos a abertura inicial Corolla, na tela de 4.2 em TFT que está ali no cantinho. A multimídia, que por conta da falta dos semicondutores foi colocada uma multimídia da Wings Conecta de 10 polegadas que não tem a garantia de 5 anos como o veículo tem. Tem a garantia somente de 1 ano, que eu vou deixar um card ali em cima para que você possa estar acompanhando depois os detalhes de como utilizar essa multimídia, que não conta mais com conectividade para o sistema Android Auto e nem Apple CarPlay, mas ela tem instalado aqui o Waze para você fazer a utilização para o GPS integrado e também o Play Store para você baixar os aplicativos que você deseja, e depois eu vou deixar esse vídeo para que você possa estar acompanhando lá. É uma multimídia flutuante que não tem mais aquela TV de tubo ali atrás. Visualmente falando ficou bem bonito, mas ela não tem toda aquela funcionalidade que a multimídia antiga trazia. Isso você vai acompanhar depois no decorrer de vídeo para não se tornar um vídeo tão longo. Na parte do console central nós já temos esse filete prata aqui que faz a volta, junto com esse detalhe Black Piano, e o ar-condicionado aqui ele continua sendo de uma zona, 2 zonas só a partir da versão Auto, que você consegue colocar aqui ar quente e ar frio. Nesse ar-condicionado digital, a temperatura que você quer, o fluxo do ar-condicionado aqui também e onde você vai direcionar esse ar-condicionado. Nós temos aqui o aquecedor do vidro traseiro e aqui a utilização do ar-condicionado com uso no seu interior ou a ventilação vinda de fora, que você aperta aqui e vai mudando entre o que você deseja na utilização desse ar-condicionado. Aqui nós temos o botão Start Stop e também todo esse detalhe do painel é macio ao toque, com essa linha de costura bem aparente. Esse nicho para estar guardando alguma coisa aqui. E aqui no console central nós temos também todo esse detalhe Black Piano, com essa parte prata que faz o contorno aqui em volta do câmbio automático tipo CVT, que simula 10 velocidades. A primeira marcha ela é engrenada e as outras 9 tipo CVT. Numa saída de trânsito ele ficou mais ágil com essa primeira engrenagem, que denominaram o nome do câmbio Direct Shift justamente por conta disso. E aí nós temos aqui a câmera de ré, que aí vai aparecer aqui na multimídia as linhas para você fazer a utilização como forma de segurança. Se você descer aqui para o modo D, que é o modo drive, e colocar para o lado esquerdo, nós temos as trocas de marchas manuais. Então daqui para frente até a 10ª velocidade você consegue estar fazendo uso. E se você quiser reduzir as marchas, você coloca para trás. Isso vai facilitar numa descida de serra, como freio motor para você fazer a utilização, uma ultrapassagem que você precise de um giro maior no motor para colocar uma marcha para baixo, ou também numa retomada de curva, facilita bastante com essa troca manual. Freio de estacionamento que continua sendo manual, 2 porta-copos aqui do lado, e a parte aqui com esse descansa-braço, você tem o revestimento em couro com essa linha aparente, bem macio ao toque, e também uma tomada 2.1 ampere para fazer o recarregamento e uma tomada 12 volts para fazer a utilização também. Aqui na parte do painel nós temos uma outra tomada USB. Essa que está aqui é para me fazer a conexão com a minha multimídia através do meu smartphone para fazer a utilização. E o revestimento do banco aqui, como eu mostrei para vocês, ó, tem toda essa parte cinza aqui na lateral, ou preta, né?
e os pontilhados aqui do banco. Já na lateral nós temos esse detalhe aqui para trazer um conforto melhor para você que está utilizando. Cinto de segurança que ele tem ali o ajuste de altura, as alças no teto, quebra-sol, que você abre aqui puxando essa parte do espelho, ele já vai ligar a iluminação aqui no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. O espelho retrovisor interno é fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que dirige à noite. E aqui nós temos as lâmpadas para estar ligando aqui na parte do teto. Também esse botão para estar ligando e desligando o alarme volumétrico no interior do veículo, caso você queira fazer o uso. E na parte do painel, como mostrei para vocês, macio ao toque, essa parte aqui de cima também é macio ao toque, então tem um bom acabamento, um acabamento bem refinado. Essa parte aqui com esse detalhe black piano e também esse filete prata que vai fazer o contorno ali no difusor do ar-condicionado. Porta-luvas, ele desce bem gradativo, bem devagar ali, é um porta-luvas que tem um bom espaço. Ali nós temos o tweeter para auxiliar no sistema de som e aqui os detalhes aqui, ó, bem macio ao toque mesmo, como eu falei para vocês. Na porta do motorista, todos os comandos iluminados com os quatro vidros elétricos aqui com a função auto-down, sobe com um toque só. Nós temos trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico, basta você apertar esse botão, vai rebater o retrovisor aqui de forma eletrônica. E aqui nós temos a regulagem tanto do retrovisor do lado esquerdo como do lado direito interno, que você consegue fazer a regulagem. Já no painel nós temos aqui esse botão para estar ajustando o facho do farol. Por ser um sedã médio colocando mais peso, o carro pode elevar a dianteira e você consegue estar regulando ali o facho do farol mais para cima ou mais para baixo. A novidade para essa versão XEI é o Toyota Safety Sense, que é o sistema de segurança. Aqui no painel nós temos aqui essa parte que você aciona, eu apertei o botão, ficou aqui verde e está falando que está para ativar um modo automático do farol ali. Eu tenho que mudar para o farol alto e baixo e aí ele vai ficar comutativo. Como é que vai funcionar? Se você estiver dirigindo à noite com o farol alto e estiver vindo um carro na sua direção, ele vai abaixar o farol de forma automática. O carro passou, ele vai voltar novamente para o farol alto. É um sistema interessante de segurança. E aí nós temos essa parte do volante que é multifuncional, que é uma direção eletroassistida com a regulagem de altura e profundidade. Nesse volante nós temos o acabamento aqui revestido em couro, com essa parte, com essa linha bem aparente, esse detalhe prata que vai contornar todo o volante aqui com o logo cromado da Toyota. Aqui desse lado esquerdo nós temos o comando de voz, comando de som, atendimento do telefone celular via Bluetooth e os comandos que você consegue fazer ali no computador de bordo do carro. Já aqui do lado direito nós temos outros comandos, o modo de música, passar as rádios, a estação, você consegue estar fazendo também essa parte dos ajustes e aqui a parte com a verificação aqui do sistema Toyota Safety Sense. Controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que faz parte do sistema de segurança. Esse ele vai identificar um carro à sua frente. Se você tiver a 100 km por hora e não mudar de faixa, e o carro da frente tiver com a velocidade menor, a 80 km por hora, o carro vai se igualar de maneira autônoma, automática, com os mesmos 80 km do carro que está à frente. Um sistema muito interessante. Já esse botão que está aqui é para me acionar o sistema de mudança de faixa involuntária. Se você não colocar a seta para o lado esquerdo ou direito, indicando que você quer mudar de faixa, ele vai soar um alerta para que você possa estar voltando para a faixa. E se você não voltar para a faixa, ele vai fazer até certas correções, voltando para a faixa ali, mas soando o alerta para mostrar que você está sofrendo o risco de estar saindo da faixa que você está tendo a condução. E o mais importante para mim é o sistema pré-colisão, que é esse botão que está aqui, que você vai acionar. Acionando o sistema pré-colisão, ele vai ter uma funcionalidade. Qual é? Se você, numa medida de risco, não vê um pedestre, um ciclista, um carro vindo contra a sua direção, ele vai soar um alerta sonoro para que você possa tomar uma medida evasiva e fugir daquele perigo, frear, alguma coisa do tipo. E se você não frear, ele vai fazer a frenagem automaticamente, evitando que você tenha até uma colisão e danos mais severos aos condutores e para quem está utilizando o veículo junto com você. Então é um sistema de segurança muito importante para esse carro, com certeza, já nessa versão XEI e todas as versões. Mudou bastante a questão de segurança na Toyota. Nós temos aqui as aletas de marcha no volante, o Pedal Shift, como uma segunda opção de troca manual que você consegue estar fazendo. E aqui na parte do painel, que eu quero mostrar os detalhes para vocês, nós temos aqui conta giros, aqui um medidor do arrefecimento do motor,
velocímetro e o tanque de combustível, que passou a ser de 50 litros na 12ª geração. Lá no cantinho nós temos uma tela em TFT. E aí nós colocamos a setinha para o lado aqui e nós vemos aqui, saindo da parte de informações, nós temos o velocímetro digital, temperatura exterior e relógio. Se você descer aqui, nós temos a média instantânea, odômetro total, odômetro parcial A e B e quanto que eu consigo rodar com o combustível que eu tenho no tanque. Modo de economia, que você consegue ter as indicações também desse modo de economia e ligar na parte de configurações, e aqui ele volta para a parte digital. Se você colocar aqui para o lado, nós temos aqui os sistemas de segurança que estão ativos e aqui a rádio que está passando, ou a música que está passando no aplicativo, que você consegue fazer a verificação. Se você colocar para o lado mais uma vez o tempo de viagem, tempo de corrido, tempo de cruzeiro, que você consegue fazer as verificações, a parte aqui com as configurações gerais do veículo, até do modo de assistente de faixa, assistente pré-colisão, os sensores que você consegue aumentar ou diminuir o bip, tudo isso você consegue fazer as configurações. E essa pasta aqui com todas as informações do veículo, que já está aparecendo ali combustível baixo, ou cinto de segurança que não foi colocado, a parte dos faróis do carro que são automáticos, mas se eu não desligar ele vai acionar o alarme também. Foram esses detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla XEI 2023, dessa linha sedã. Eu vou deixar os detalhes desse carro, da ficha técnica dele, na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Beatriz Carneiro, da cidade de Lauro de Freitas, na Bahia. O segundo salve de hoje vai para Marcos Penaforte, da cidade de Recife, em Pernambuco. O terceiro e último salve de hoje vai para João Batista, da cidade de Itapecerica, em São Paulo. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!